Esse é mais uma Escola Milaré, eu sou a Maria Clara Gomes e hoje, para conversar conosco um pouco sobre o hidrogênio verde, esse combustível considerado combustível do futuro, que vem sendo tão conversado e estudado, nós trouxemos o professor Fernando Bernassetti. Professor Fernando, muito obrigada por participar do Escola Milaré. Fazendo uma breve apresentação do professor Fernando, ele é graduado, ele é mestre, ele é doutor pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, ele também é professor doutor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica, ele é membro do Conselho Curador da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, na área de certificação, e atua como professor na Escola Politécnica, como consultor de empresas, e hoje vai falar um pouquinho da experiência dele, do mercado do hidrogênio verde e o que nós temos para aguardar, né, desse combustível, né, que é dito, como eu falei, do futuro, né, e o que nós... quais são ainda os nossos desafios, né, no uso desse combustível. Só fazendo uma breve contextualização também sobre a questão do hidrogênio verde, né, nós estamos falando, nós estamos vivendo um cenário hoje em que se discute a descarbonificação, reduções de emissões de CO2, né, de gases do efeito estufa. Estamos num cenário de mudanças climáticas, com metas a serem alcançadas até 2050. Estamos vivendo ainda, né, infelizmente, uma guerra da Ucrânia, que evidenciou para o mundo como somos dependentes e como acaba se tornando inviável a dependência pelos combustíveis fósseis. E dentro desse cenário todo, nós temos a discussão sobre a produção do hidrogênio verde, né? Que nada mais é do que a produção de energia a partir de água, uma fonte que, de forma geral, ela está disponível no mundo todo, né? E que seria uma solução de energia para o planeta Terra em termos de redução de gases do efeito estufa. Mas ainda temos muitos desafios na produção do hidrogênio verde. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho com o professor Fernando. Novamente, muito obrigada por participar do Escola Milaré. E eu gostaria, professor Fernando, que você falasse um pouquinho para nós, então, da sua experiência, como você tem tratado da questão do hidrogênio verde aí no seu contexto, dentro da sua experiência. Falar um pouquinho desse desafio que é o hidrogênio verde no contexto atual. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Bernassetti, né? Eu sou docente da Escola Politécnica e digamos assim, sou executivo sênior da unidade de certificação da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, e a minha experiência atual com o hidrogênio está exatamente no desafio de desenvolver um esquema de certificação para esse produto, né? Isso quer dizer que a gente precisa ter regras, normas, tanto de produção, quanto de armazenagem, quanto de transporte do hidrogênio, e o contexto do meu trabalho está exatamente em olhar hoje como é que a gente vai desenvolver um esquema de rastreabilidade, de olhar e garantir a procedência do material, do produto, e principalmente, né, a gente está falando de um produto extremamente... Ele não é nada tóxico, pelo contrário, mas ele é extremamente explosivo e inflamável, né? Aliás, eu não sei nem se ele chega a ser inflamável, ele vai direto para a explosão, viu? De tão reagente que ele é, e libera uma quantidade enorme de energia. Então, o meu olhar é um olhar muito nessa questão da segurança, em como garantir, por meio de esquemas de certificação de gestão, tanto a produção quanto o transporte e armazenagem do produto. Então, é mais ou menos nesse contexto aí que
tem sido as nossas pesquisas e o nosso desafio aqui na certificação. Bom, o primeiro ponto importante, né, é a gente saber o que é um hidrogênio verde, né? Talvez hidrogênio seja descoberto, a gente fala de, por exemplo, o pessoal tem bomba H, né? Exatamente uma produzida ali da bomba atômica, que é muito mais potente do que a própria bomba atômica. É uma variação e a gente vê o quão potente é essa energia. Mas hidrogênio, a produção de energia, de hidrogênio como energia não é nada novo, tá, gente? Se a gente for olhar algumas usinas nucleares aí, o pessoal produz, né, hidrogênio fazendo exatamente a eletrólise da água, né, que é a quebra da molécula de água em oxigênio mais hidrogênio já há bastante tempo. Não vou chamar ela de hidrogênio verde, mesmo porque a literatura chama isso de hidrogênio pink, né? Esse é outro ponto importante, tá? Hidrogênio só é considerado verde quando essa energia que é utilizada para quebrar a molécula de água aí na hidrólise, ela vem de uma fonte renovável. Então, eu diria que o hidrogênio verde é aquele produzido quando a energia usada para essa quebra da molécula vem de células fotovoltaicas, energia eólica e até mesmo de hidrelétricas, ou talvez outras fontes aí, mas geotérmicas, algo do gênero, tá? Então, nesse sentido, sim, esse é o hidrogênio verde de verdade. E aí tem outras N cores aí que a gente pode comentar durante a conversa aí, mas não é nada novo, pelo contrário, a indústria e as usinas atômicas produzem hidrogênio já há bastante tempo. O problema está em armazenar e transportar, não está na produção em si dele, isso é uma tecnologia conhecida. Bom, aproveitando um pouquinho esse gancho, né, do quais são os gargalos, né, queria que o professor comentasse um pouco para nós quais são os pontos positivos e os pontos negativos quando a gente fala em produção de hidrogênio verde, né? Você já deu uma pincelada aqui, né, que não é uma energia nova, né, não estamos inventando a roda, é algo que se produz há bastante tempo, mas por que esse debate hoje mais intenso sobre a produção de hidrogênio verde e quais são os pontos positivos, mas também os pontos negativos, os gargalos na produção dessa energia? O grande ponto positivo é exatamente o que a gente chama de gases de efeito estufa, né? Quando eu tenho uma reação produzindo energia do hidrogênio, é simplesmente hidrogênio mais oxigênio formando água e liberando energia. Eu não tenho um combustível fóssil que tem carbono, e quando tem a queima para a produção de energia, eu tenho a formação do CO, né, do monóxido de carbono, ou do CO2, o dióxido de carbono, que são os dois grandes vilões aí do efeito estufa e do aquecimento global aí. Então, a grande vantagem está exatamente na pureza, que a gente chama, né, ou seja, hidrogênio mais oxigênio, o subproduto dessa combustão é energia e água. Então, a grande vantagem está aí, é a chamada energia limpa. Agora, o desafio está no transporte. Hidrogênio é uma molécula muito pequena, né? Se a gente for olhar, lembra da boa e velha tabela periódica na química? A gente não consegue transportar e armazenar hidrogênio da forma como a gente faz com combustíveis tradicionais, que são líquidos, né? Então, um tanque de aço, por exemplo, e a molécula, o peso atômico aí do aço é 56, se eu não me lembro, ou se eu me lembro bem, e do hidrogênio é 1. Então, na verdade, assim, um tanque de aço para o hidrogênio é uma peneira. Não tem como armazenar no método tradicional. Então, ele vai sair todo, e aí ele é extremamente explosivo, né? Então, o risco de armazenagem e transporte, ele é considerável. Obviamente, tem, né, tanques especiais para se fazer
esse transporte e essa armazenagem? Tem. É o que a gente chama de materiais compósitos, né? Materiais cerâmicos e extremamente caros, e que, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala do ciclo de vida de um tanque desse material compósito, tem muita pesquisa já mostrando que a pegada de carbono, ou seja, o quanto se tem de GHG, né, de gás de efeito estufa, para produzir esse tanque, ele pode ser maior do que o da bateria. Então, tem um questionamento aí, tem uma linha de pesquisa questionando bastante a questão do hidrogênio. Agora, se fosse uma coisa que você gerasse e já consumisse, e aí talvez a conversa mude, tá? Só para exemplificar, né, a gente tem lá o automóvel conceito, né, da Toyota, o chamado Toyota Mirai, que inclusive a gente já tem aqui, a USP, se não me engano, recebeu 2 ou 3 desses automóveis, o governador passeou recentemente, teve todo um apelo aí da pesquisa aí. Ele é um automóvel abastecido diretamente com hidrogênio. Bom, se aqui no Brasil a gente já tem problemas com automóveis abastecidos com gás natural, vira e mexe tem vazamento, explosão, acidentes, você imagina o que aconteceria com hidrogênio. Então, assim, tem uma discussão importante aí nessa questão ter um cuidado muito maior na válvula, no abastecimento, e o que o Japão tem feito, a gente é muito crítico nesse sentido. Ok, o automóvel está ali, ele está desenvolvido, ele está sendo vendido já em vários lugares do mundo, numa velocidade muito menor do que eles tinham expectativa, né? A gente viu, se não me engano, na Dinamarca, recentemente, teve um empreendedor que abriu lá uma cadeia de postos para abastecer carros com hidrogênio. 3 anos depois, ele resolveu fechar tudo porque no país inteiro não tinha vendido nem uma centena de automóveis. Aconteceu agora, não faz pouquíssimas semanas aí essa notícia. Agora, no Japão, está fluindo? Tá. Agora, o Japão é uma ilha. A nossa crítica e a crítica da comunidade é o seguinte: de onde está vindo o hidrogênio que o Japão utiliza e abastece esse carro? Ele vem da Austrália. É um hidrogênio produzido a partir de carvão vegetal e carvão mineral. Então, eu diria que não tem absolutamente nada de verde. É o que a gente chama de hidrogênio marrom ou preto, dependendo do método ali se é mineral é o marrom, se é vegetal, ao contrário, se é vegetal é marrom, se é mineral é hidrogênio preto. Então, assim, é o que a gente chama de greenwashing, né? Ou seja, também, o carro não está gerando, mas lá na ponta, na produção de hidrogênio, você está gerando um monte de gases de efeito estufa. Então, fica uma dúvida aí do quanto é limpo e do quanto não é, em virtude da energia e de onde que veio esse hidrogênio. Tá? Então, essa digamos assim, são as grandes prós e contras aí, tentando elucidar um pouquinho aí a questão aí. Professor, dentro desse contexto que você colocou agora para nós, de desafios, né, e a fonte, né, energética a partir do qual o hidrogênio é gerado, o Brasil vem sendo considerado, assim, um dos futuros grandes produtores do hidrogênio verde, justamente em razão da nossa matriz energética. E aí eu queria que você colocasse um pouquinho para nós, né? Por que, então, que o Brasil tem todo esse potencial de produzir o hidrogênio verde, né? O que nos coloca nesse papel de potencial grande produtor de hidrogênio verde e quais são os desafios que nós, país,
devemos enfrentar, né? Que obstáculos, que etapas nós vamos ter que superar para efetivamente nos tornarmos um produtor de hidrogênio verde? A grande vantagem do Brasil é que a nossa matriz energética, a gente está falando aí de muito mais de 90% sendo uma matriz de energia renovável, né? Ou seja, hídrica, né? As hidrelétricas, e agora um grande crescimento da eólica e da solar. As duas juntas aí já passou já há algum tempo de mais de 10% da nossa matriz, que é razoável, né? Falar que 10 ou mais por cento da energia gerada e consumida no Brasil já digamos assim, renovável. Talvez assim, melhor que o Brasil, só o Paraguai, tá? O Paraguai é o único país do planeta que tem mais de 100% da energia, porque ele acaba exportando, porque tem muito excedente lá de energia renovável. Então, se tivesse algum hidrogênio sendo produzido lá, ele seria talvez 100% verde, tá? Agora, a gente tem também termoelétrica, né? A gente queima gás natural e, eventualmente, queima carvão. Tem também hidrogênio de pirólise ou de reforma de gás natural, né? Que é o que a gente chama de hidrogênio azul, hidrogênio turquesa, que são aí os hidrogênios, ou mesmo cinza, né? O que não falta é cor para hidrogênio, tá? Vamos deixar bem claro que cor é o que não falta. E o Brasil tem essa possibilidade da gente realmente gerar o hidrogênio a partir de energia eólica, de energia solar. O parque para ampliação de energia solar no Brasil é imenso, tem um potencial de instalação de energia solar gigantesco. Hidráulica, a gente sabe que a gente já chegou ali quase que no nosso limite, mas sim, seria um hidrogênio com essa energia inicial aí para fazer a quebra da molécula de água, né, na hidrólise da água, um hidrogênio considerado verde, que é aquilo que a Europa quer comprar, tá? A Europa já tem várias diretrizes que, assim, que eles vão comprar hidrogênio? Vão. Se você olhar lá, a própria Alemanha já tem um monte de edital de compra, eles estão procurando. E uma das coisas que é um pré-requisito lá é exatamente que o hidrogênio seja verdadeiramente verde, ou seja, produzido a partir de fonte renovável. A Shell está patrocinando ali, né, um grande projeto de pesquisa ali com a Universidade de São Paulo. O projeto da Shell, junto com o pessoal ali da Engenharia Mecânica da Escola Politécnica. Eles estão produzindo ou desenvolvendo equipamento para produzir o hidrogênio a partir do etanol de segunda geração. Tá? Eu não sei o quanto a gente classifica o etanol, né, o de primeira geração, produzido a partir da cana, como sendo um combustível verde, né? A gente sabe que ele tem ali, ele é bem menos carregado em gases de efeito estufa, a pegada de carbono, né, o termo que a gente usa, é bem menor do que a da gasolina e do óleo diesel. Mas a gente sabe que tem alguma pegada de carbono, é menor, mas tem, né? Mesmo porque a gente tem que fazer, a gente tem equipamento, a gente tem uma grande quantidade de água que é usada, né, no plantio da cana, a falta de rotação de cultura, então é sempre aquele trade-off, né? Alimento, energia, ocupação do solo. Então, esse é um questionamento grande, mas como eles estão fazendo a partir do etanol de segunda geração, que já é o etanol produzido a partir do bagaço da cana, né, numa linguagem bem simples aí, da biomassa, ele acaba sendo considerado ou classificado e chamado aí pelos pesquisadores de verde,
porque seria um material que seria ou queimado ou descartado, e eu estou reciclando, né, usando a biomassa, o bagaço da cana, gerando etanol, e esse etanol, o termo que a gente tem usado é reforma, né? Você quebra a molécula do álcool, e obviamente se você retira o hidrogênio, e você tem ali uma certa quantidade de CO2. Qual é a ideia deles? A ideia deles é fazer a injeção desse CO2 na tradicional jazida de petróleo. Então, você devolve o CO2 na jazida, você faz ali o que eles chamam é um tanque, né, de abastecimento de CO2, e isso volta lá para a jazida. Bom, voltou para o ambiente, algum dia vai voltar para a atmosfera, né, ou seja, vai voltar. Não sabemos ainda quanto tempo, se vai ser daqui 50, 100, 200, 300 anos, mas vai voltar. Mas é uma forma da gente fazer algum tipo de reciclagem desse carbono, tá? Então, é uma pesquisa bastante interessante. E como é que a gente faria a geração do hidrogênio? A gente teria um posto de gasolina, o etanol chega no posto de gasolina, esse posto de gasolina tem ali uma pequena usina, um reatorzinho, que faz essa reforma do etanol. No momento, praticamente, ali do abastecimento, eu não teria muito armazenamento do hidrogênio. Então, eu faria a reforma e já faria ali a introdução desse hidrogênio diretamente no tanque do automóvel, no caso. Então, o projeto é bastante interessante. A gente está numa expectativa muito grande de sucesso, né, desse projeto. E é uma parceria aí, né, com financiamento privado, mas esperamos que traga bons resultados aí no médio prazo, e que aí sim, aquele automóvel lá que a Toyota projetou, fica mais fácil a vida de todo mundo, né, porque eu não preciso transportar. Para vocês terem ideia, existe um único, que eu saiba, tá, navio desenvolvido pela Kawasaki, que vai até a Austrália, pega o hidrogênio e leva até o Japão para abastecer os postos. Uma operação extremamente cara e de pequeno volume. Tá? Então, é um navio pequeno, o custo dele é altíssimo, mas está levando hidrogênio. Imagina numa situação que aqui a gente inverte, né? Eu não preciso nem transportar e nem armazenar. Eu produzo hidrogênio no exato momento do abastecimento. É uma grande inovação e digamos assim, uma evolução tecnológica bastante grande. Vamos ver, estamos torcendo para dar certo, né? Também vou torcer para dar certo, professor Fernando, porque de fato você consegue com isso eliminar, né, dois gargalos aí bastante grandes, né, para o desenvolvimento do mercado de hidrogênio verde. Então, a gente está chamando de hidrogênio verde exatamente porque é um material que foi reaproveitado. É um etanol de segunda geração, que seria ali digamos assim, a matéria-prima desse hidrogênio. Numa classificação original, ele não seria verde, né? Porque não usei nem eólico, nem... Mas pelo fato de ser um reaproveitamento, uma reciclagem, né, da biomassa, a gente tem usado o termo hidrogênio verde. perfeito. Professor, agora entrando um pouquinho aqui no métier do Escola Milaré, né, falando um pouquinho de regulação, né, de regulamentação. Quando a gente fala em hidrogênio verde, a gente também poderia dizer que um dos gargalos ainda é a regulação, né? Nós ainda não temos essa matéria muito bem regulamentada. Existe até um projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, né, do desafio e desse gargalo, né, quando a gente fala de regulação.
Olha, essa é uma verdade absoluta. Ainda não tem um padrão. A Europa está discutindo muito, né? Na verdade é o seguinte: quem vive uma crise energética imensa por conta da guerra é a Europa, né? O inverno está chegando lá daqui a pouco e isso para eles é uma coisa que pega. O problema é que, no caso da Europa, com a saída, né, da Inglaterra, daquele problema todo do BRIC lá, eles também perderam a uniformidade das decisões. Então, assim, muita coisa de regulamentação da comunidade não vale na Inglaterra, e a comunidade também não quer aceitar o que a Inglaterra tem feito, né, a Grã-Bretanha, no caso a ilha, então não tem um padrão. E isso, para nós que fazemos certificação, é um problema, porque eu não consigo fazer um certificado, uma etiqueta, né, para dizer que, digamos assim, o hidrogênio que foi produzido no Brasil seguiu uma norma internacional. Eu fui lá como verificador independente, como uma certificadora, chequei, né, o sistema, olhei tudo direitinho, coloquei o meu selo ali em parceria com o Inmetro ou com a CCE, seja lá quem for, e esse selo é um selo que vai ser, quando ele chegar esse produto, né, na Europa ou em qualquer lugar que seja, vai ser aceito, e caso tenha algum problema eu consigo rastrear todo o processo até chegar ali digamos assim, no dia, na hora, e na pessoa que produziu, no equipamento que foi usado. Então, eu não consigo garantir essa rastreabilidade e essa garantia de que aquele hidrogênio realmente é verde. Então, essa questão da regulação, ela vai ser complicada, ela vai ser segmentada, ou seja, pela pressa. A gente tem a ISO, né, que normalmente cria padrões globais, e depois que eu tenho um padrão global, você tropicalizar e fazer as suas normas internas ficaria mais fácil. O problema é a história do elefante, né? A ISO é um elefante. O elefante dá um passo, demora. Por quê? Porque a ISO só vai funcionar depois que todo mundo tiver um consenso e aderir àquilo que a ISO, né, que uma norma global está propondo. E eu, sinceramente, não vislumbro isso num curto prazo ali. Talvez, sei lá, nos anos 30, a gente está nos anos 20, né? Nos anos ali de 2030, naquela década, a gente consiga. Nos próximos anos aí, eu estou achando bem complicado. Eu estou tentando buscar, isso a gente tem discutido, né, na nossa rede internacional ali, de certificadoras, né, na IQNet, já há 2 anos que é um tema que a gente discute nas reuniões, nas assembleias gerais. E não tem nenhum esquema de certificação local ainda. A Europa não tem um esquema deles. Os Estados Unidos também não está muito interessado nisso, né? O Japão compra tudo importado, ele não produz lá. A gente pode criar o nosso? Pode. Aliás, a gente vai ter que criar o nosso. Agora, esse nosso, ele vai ser criado, discutido, e depois ele vai ter que se adequar a um futuro padrão global, ou seja, vai ter um ajuste. Ele vai ser criado, mas ele vai ser modificado, e às vezes com grandes alterações aí ao longo dos anos. Mas precisa ter. Precisa ter, porque daqui a pouco a gente vai ter acidente, vai ter explosão, vai ter problema aí, porque não é um material, um produto fácil de se manusear, né? Eu fico imaginando como é que é um posto de gasolina no Japão. Eu tenho curiosidade de ir lá para ver como é que eles abastecem e garantem que nenhum, digamos assim, nenhum pequeno volume de gás, né, não escape ali na hora de plugar o equipamento para abastecer o automóvel. E no Agora, caso de acidentes, professor, porque me ocorreu também, por exemplo, um país como o Brasil,
em que nós temos tantos acidentes envolvendo automóveis, né, o risco do tanque de combustível, né? Não, Que é risco uma é? pergunta recorrente. É uma pergunta recorrente, mas esses tanques de material compósito, eles são extremamente confiáveis. A gente tem caminhões que transportam nas rodovias hidrogênio já há algum tempo, aqueles de transporte de cargas perigosas, já tem já. Agora, é seguro? É seguro. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito caro para fabricar e a pegada, né? Ou seja, o quanto de gás de efeito estufa se gasta para fazer esses tanques ainda é muito alto. Entendeu? Tem pesquisa que mostra que pode ser mais alto do que o de uma bateria de um carro. Então, e essa é a discussão do Mirai, tá? Qual é o problema do Mirai? Se você buscar imagens do Mirai aí na internet, você vai achar N fotos dele. Você vai ver o tamanho dos tanques. Os tanques são enormes. E se você tem um tanque muito grande num automóvel, ele é seguro? Ele é. O problema é o seguinte, ele vai tirar espaço das pessoas, então o espaço interno do automóvel fica muito comprometido, e também o espaço de porta-malas, de volume para você levar bagagem, levar seus pertences aí. Então, é um desafio, é um desafio. E tem um outro problema, né? Quando a gente fala do hidrogênio, a gente está falando de uma pressão que, se eu não me engano, é em torno de 700 bar. É uma pressão para você armazenar ele dentro do tanque que é abissal, é um valor. Então, todo equipamento para criar essa pressão, gerenciar essa pressão, e aí sim eu acho que tem um risco. Para mim, o grande risco é exatamente no momento do abastecimento, no momento de tirar essa válvula, talvez seja o que mais me preocupe. Né? No Japão, eles não têm mais essa preocupação. Obviamente, eles têm postos lá com pessoal extremamente qualificado, treinado. Aqui no Brasil, eu já tenho algum receio de como é que seria essa operação. Ou seja, professor, nós ainda vamos precisar evoluir bastante em termos de tecnologia, de regulação, porque, como o senhor colocou, produzir, né, é possível, já se faz há muito tempo, né, temos um grande potencial, mas talvez nós ainda precisemos aí de uma infraestrutura para lidar com o hidrogênio no nosso dia a dia, né, porque a gente está falando de aplicação do hidrogênio verde nas questões da nossa rotina, do nosso dia a dia, que me parece que a gente ainda precisa aí de evolução. Mas, assim, de novo, tem alternativas, mesmo olhando para o hidrogênio. Tem dois exemplos bem interessantes, né? A gente não consegue transportar e armazenar hidrogênio na forma de H2. Mas tem muita gente fazendo na forma de amônia. Ou seja, faz o hidrogênio do mesmo jeito e aí acrescenta uma reação a mais, que você pega o nitrogênio da atmosfera, junta esse hidrogênio com o nitrogênio e faz amônia, ou NH3. A amônia, ela é muito mais fácil de transportar, se eu não me engano, cai de 700 para 200 bar a pressão. A temperatura ainda é uma temperatura, se eu não me engano, baixa. Tá? Não sou um grande especialista na indústria da engenharia química. Eu acompanho a segurança do processo, né? Mas aí sim, já tem navios grandes, tradicionais, que transportam amônia. E isso tem sido feito. Então, é uma alternativa. Eu não preciso transportar e trabalhar com hidrogênio. Eu posso trabalhar na forma de amônia. Eu posso abastecer, né, ter automóveis que, em vez de eu utilizo no veículo o hidrogênio, eu uso amônia como combustível dele. Dá também? Dá.
E é bem razoável. Então, assim, é uma alternativa? É, e tem gente fazendo já, mas também não tem regulação sobre isso ainda, nem regulamentação. Então, precisa se criar alguma segurança jurídica para isso, tá? E a outra alternativa tem um projeto que está sendo feito, se eu não me engano, entre a Volkswagen, mas não é a Volkswagen, é a unidade de carros esportivos deles, que é a Porsche. Se eu não me engano, é a Porsche, a Siemens e a ExxonMobil. Assim como a Shell está entrando aqui na USP para fazer o hidrogênio, eles foram fazer o que eles estão chamando de e-fuel. Já escutou falar? É uma planta muito interessante, também com base no hidrogênio. Eles estão criando, depois dá para googar, isso está fácil, tem vídeo no YouTube promocional da Porsche, né? Eles estão produzindo um combustível sintético similar à gasolina a partir do hidrogênio. Então, eles criaram lá uma usina no Chile, é uma usina eólica, então eles estão produzindo a energia para a hidrólise da água com base no eólico, geram hidrogênio, capturam o CO2 do ar, da atmosfera, juntam o CO2 com hidrogênio, produzem ali uma espécie que eles estão chamando de e-metanol, ou abastece o carro direto com esse e-metanol, ou depois criam gasolina ou óleo diesel a partir desse e-fuel. Perceba que é a própria indústria tradicional correndo contra tanto a eletrificação do automóvel quanto a produção, a criação do carro a hidrogênio. Por quê? Mas eles não têm carro elétrico? Tem. Eles têm um grande sucesso. Aliás, os SUVs da Porsche são líderes de mercado de luxo em elétricos. Mas eles têm uma infraestrutura e uma planta instalada para produzir carro a combustão. Imagina a quantidade de dinheiro que eles teriam que reinvestir em novas montadoras e novas fábricas. Não é mais fácil manter a fábrica atual e desenvolver um novo combustível? E a preocupação deles é exatamente com o maior ícone da indústria deles, que é o Porsche 911 Carrera, que é aquele carro de 2 lugares, conversível, é o tradicional deles, né? E é um carro a combustão, e é um ícone, é um carro feito para durar a vida inteira, é um carro que se tem carros dos anos 50 e 60 absolutamente impecáveis no mundo inteiro até hoje, porque ele foi projetado para durar, né? Então, assim, a grande questão é quanto é que vai custar o litro dessa gasolina sintética que eles estão produzindo? Não sei. Obviamente, a escala pode jogar o preço lá embaixo. Se tiver uma produção em grande escala, você consegue reduzir o custo de produção, reduzir. Agora, a pergunta é, quem é o comprador desse combustível? A pessoa que tem o dinheiro para comprar um Porsche 911 Carrera, ele está preocupado com o valor ou com o preço do litro da gasolina? Acho que não, né? Então, assim, é difícil falar numa corrente aí. Por isso que eu sou partidário de, não, precisa desenvolver todas as alternativas. E cada mercado vai se ajustar a uma ou outra alternativa, tá? A Europa, ela está muito preocupada e, assim, o que eles dizem é que em veículos pequenos, eles vão continuar buscando a eletrificação, por conta exatamente do tanque compósito, que é muito grande e muito complicado, e eles teriam que ter muitos postos para abastecimento. Então, qual que é a proposta deles? Carros pequenos, né, automóveis de passeio, eletrificação. Transporte, ônibus, caminhão, aí sim eles estão tentando mirar no hidrogênio verde. Então,
Alternativas, exatamente, alternativas, né? É isso. Dessa sua fala, acho que fica muito essa mensagem, né? Nós não podemos deixar de lado nenhuma hipótese, né? E a indústria, de fato, vai ter que buscar soluções para a redução das emissões, para a descarbonificação, né? Para um problema que tá posto e que nós temos que superar. Então, a indústria vai buscar alternativas, vai buscar soluções, né? Dentro ali do seu nicho de mercado, dentro, né, do seu público-alvo, dentro do seu produto, né? Mas é muito interessante porque nós vemos que existe de fato um movimento, né? Que tem buscado soluções, tem buscado alternativas. Né? Como nós falamos, né, anteriormente, né, o senhor colocou, não tem um jeito certo, um jeito errado, né? Nós temos que buscar soluções. Não, e acima de tudo, eu sou partidário de reaproveitar a energia que normalmente a gente joga fora. Entendeu? Se eu tenho uma usina atômica em que eu tenho uma grande quantidade de calor que vai ser desperdiçada, use essa energia para fazer a eletrólise e produzir hidrogênio. Ah, ele não é hidrogênio verde. Não, mas a energia estava ali, eu ia jogá-la fora, eu simplesmente produzi um hidrogênio com uma energia que seria desperdiçada. Então, tem o seu mérito, né? Então, desperdiçar é o que a gente não pode. E aí buscar exatamente formas da gente aumentar a eficiência do que a gente já tem. Para o caso brasileiro, hoje, a melhor alternativa que nós temos para veículo, eu acredito, isso é uma opinião particular, e obviamente eu tenho algumas contas que a gente já fez no laboratório, que a gente buscou pesquisar, mas hoje, um automóvel etanol no Brasil, que tem regeneração de energia com freagem ou desaceleração, né, que é o que a gente chama do híbrido leve, hoje é uma alternativa melhor do que o carro elétrico na Europa, dado que a matriz da energia elétrica na Europa é suja. Entendeu? Então, um automóvel aqui no Brasil, a etanol, que híbrido, que regenera a energia, e a gente está falando de 20% de regeneração, não é pouco, né? E em função de usar o etanol como energia, é muito melhor do que ter um carro elétrico na Europa, porque lá a matriz energética deles vem do gás, né, ou do carvão, em geral. Eles desligaram muitas usinas atômicas nos últimos anos. E tem correntes lá contra, né, ambientalista contra a energia eólica. A quantidade de sol para eles produzirem energia fotovoltaica é bem menor que a nossa. Então, assim, é um jogo aí. Agora, a soma, né, desse grid, desse mix de energia, ela é válida. Ela é válida. E a gente tem algumas barreiras tecnológicas para serem desafiadas. Outra coisa, o dia que a gente conseguir fazer uma bateria, por exemplo, com material reciclável, né, uma bateria em que eu utilizo ferro e não utilizo o lítio, por exemplo, ela vai ser uma bateria extremamente reciclável e a pegada de carbono dela vai ser pequena. E aí talvez volte a discussão, mas o que é melhor ou pior? Não sei. Aí voltamos para a discussão da bateria. Então, assim, o bom é que a engenharia está esforçada atualmente em desenvolver novas tecnologias. E o risco da adoção dessa tecnologia hoje ele é alto. A escolha da Toyota foi boa? Não sei. Até hoje, não. Mas daqui a 10 anos eu não sei se o carro a hidrogênio não vai ser, digamos assim, o grande avanço e a grande fonte aí a ser utilizada. Pode ser que sim. Quem sabe o projeto da USP não nos dê aí um bom norte aí, no futuro próximo. Muito bem, professor Fernando. Muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por todos esses
comentários. Acho que foi muito interessante ter abordado todos esses assuntos, né? Pensar em hidrogênio verde do ponto de vista prático, né? Da nossa mobilidade, né? Que é um tema que é tão desafiador, né? Na nossa sociedade atual, garantir mobilidade, energia limpa, redução de emissões. Enfim, muito obrigada pela sua participação no Escola Milaré. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem final dentro de tudo isso que nós falamos hoje. Bom, eu que agradeço o convite, estou à disposição, a escola, o departamento está à disposição para quem quiser pesquisar o assunto, né? O mestrado e doutorado dentro ali da escola é público, é gratuito, tem um processo seletivo, então fica o convite para quem tiver interesse. A gente precisa aumentar a eficiência, ou seja, e precisa reutilizar, né? O famoso, o que der para a gente reutilizar é sempre bem-vindo e tentar usar ao máximo, digamos assim, energias limpas, mas também evitar usar energia. O que eu quero dizer com isso? Se der para ir ao supermercado próximo da sua casa a pé, vá a pé. Não pega o carro para... Assim, parece que não, mas são simples ações que vai mudando as coisas, vai mudando o comportamento, né? E a gente precisa parar um pouco com essa questão, com essa dependência dos combustíveis fósseis. Isso é uma realidade, a gente precisa buscar fontes alternativas, mas ao mesmo tempo precisa garantir que essas fontes sejam realmente verdes. Né? Comprar um carro elétrico e colocar um gerador a diesel no porta-malas para alimentar a bateria quando acabar a bateria é pior do que comprar um carro etanol. Então, assim, esse é o paralelo que eu gosto de fazer, né? Ou seja, e existe, tá? Tem muita gente aí espalhado que tem carro elétrico nos Estados Unidos, é uma coisa que parece que não, mas eu já vi, presenciei uma cena dessas. Acabou a bateria do automóvel. Ele abriu o porta-malas, tirou um gerador a diesel, carregou um pouquinho a bateria para conseguir chegar no posto de recarga mais próximo. Então, assim... Não faz sentido, né? Nenhum. É o greenwashing mesmo, me engana que eu gosto, sabe? Então, esse é o grande recado. Faça as coisas com consciência, né? E às vezes é isso. Atualmente, a conta não fecha, tá? A conta não fecha. Comprar um carro elétrico, híbrido, a diferença de preço que você paga aqui no Brasil, quando você faz a conta, você vê que daria para você abastecer com a diferença do preço do automóvel por 10 anos. E você não vai ficar com o carro 10 anos. A bateria não vai ter nem garantia desses 10 anos, entendeu? Então, assim, é uma questão hoje mais de consciência do que monetária, porque em termos financeiros, essa conta ainda não vai fechar. Dificilmente ela fecha. Perfeito, professor. Muito obrigada novamente pela sua participação no Escola Milaré e esperamos ter novas conversas no futuro sobre o hidrogênio verde, os desafios aí da nossa sociedade no que se refere ao consumo de energia e mobilidade. Enfim, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Até a próxima. Até a próxima.